fazendo os talheres tilintarem como sinos de alarme, e gritei para o meu sogro: você acha que sou o seu criado? Pois eu sou o homem que vai destruir o seu império de mentiras, pedaço por pedaço, começando agora. O vinho que ele tanto amava escorreu do copo tombado, manchando o linho branco como sangue fresco de uma ferida aberta, e naquele instante, soube que a família que eu construíra sobre areia movediça desabaria para sempre. Ninguém esperava que o genro humilde, o forasteiro de Alfama, se erguesse como um furacão, mas ali estava eu, pronto para a tempestade que varreria tudo. A cozinha da casa em Alfama cheirava a bacalhau assado e a zimbro queimado, os aromas que minha sogra, a eterna pacificadora, insistia em preparar para manter a ilusão de harmonia. Era uma tarde de domingo, como tantas outras, mas naquela, o ar estava carregado de eletricidade estática, como antes de uma trovoada no Tejo. Eu, João, o carpinteiro de 35 anos que subira na vida moldando móveis para os ricos de Lisboa, sentei-me à cabeceira oposta à dele, o patriarca, António Mendes, o homem que construíra uma fortuna em importações de vinho do Douro com mãos de ferro e uma língua de serpente. Minha esposa, Maria, a filha caçula dele, mexia nervosamente no garfo, os olhos castanhos suplicando silêncio, mas eu já havia engolido demais o veneno da submissão. João, serve o vinho ao teu sogro, ordenara ele, com aquela voz rouca de quem fumava charutos cubanos desde os 20, estendendo o copo como se eu fosse um lacaio em uma quinta alentejana. Seus olhos, cinzentos como o granito das muralhas de Belém, fixaram-se nos meus com desdém disfarçado de tradição. É costume na nossa casa. Homens de verdade sabem seu lugar. Eu ri, um riso seco quicou pelas paredes forradas de azulejos azuis e brancos, padrões que contavam histórias de navegadores, mas que agora pareciam zombar da minha própria odisseia doméstica. Não sou criado, António. Sou o marido da sua filha, o pai dos seus netos, e o homem que sabe onde você enterrou os seus segredos mais sujos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo no hall, uma herança da avó dele que marcava o tempo como um carrasco. Maria engasgou com o gole de água, os dedos tremendo ao pousar o copo, e o irmão dela, o primogênito Luís, que sempre fora o cordeiro manso do rebanho, ergueu as sobrancelhas em surpresa fingida. Ele sabia, claro que sabia, todos eles sabiam, em algum nível podre da alma, que o império de António não era feito só de uvas maduras e contratos astutos. Eu servira naquela mesa por 10 anos, desde o dia em que Maria, com seus cabelos negros como a noite de Sintra e um sorriso que iluminava as ruas estreitas de Alfama, me arrastara para aquele ninho de víboras disfarçado de lar. Mas naquela tarde, o copo que eu segurei não continha vinho, continha a fúria de uma vida inteira de humilhações engolidas como pão ázimo. Levantei-me devagar, sentindo os músculos das costas tensionarem como cordas de um fado melancólico, e caminhei até a garrafeira embutida na parede, onde garrafas empoeiradas de porto envelhecido alinhavam-se como soldados em formação. Peguei a mais antiga, um vintage de 1970, o ano em que António supostamente perdera o pai na Revolução dos Cravos, mas que eu descobrira, através de noites insones folheando papéis amarelados no sótão, ter sido o ano em que ele traíra o próprio irmão por uma fatia maior do negócio familiar. Descorchei a garrafa com um estalo que pareceu um tiro, e servi, não para ele, mas derramei o líquido rubi sobre a toalha, vendo-o se espalhar como uma mancha de culpa. Isso é pelo meu pai, António. Pelo homem que você arruinou em 1985, quando fingiu ser amigo e o deixou falir com dívidas falsas. Eu sei tudo. E agora, você vai pagar. Maria saltou da cadeira, os saltos batendo no piso de azulejo como cascos de um cavalo em pânico. João, o que estás a dizer? Para com isto. Mas sua voz era um sussurro fraco contra o rugido que crescia no meu peito, um rugido alimentado por anos de olhares de lado, de comentários sobre minha origem humilde, o rapaz de Alfama, que sorte a minha Maria ter casado com um artesão, e de portas fechadas onde decisões eram tomadas sem mim. António, no entanto, não se moveu. Seus lábios se curvaram num sorriso gélido, daqueles que ele usava em negociações com importadores espanhóis, mas eu via o tremor na sua mão, o leve brilho de suor na testa calva. Ele era um touro envelhecido, ainda perigoso, mas eu aprendera a arte da arena, não se ataca de frente, mas se fer onde dói mais, na alma. Naquela noite, enquanto a casa dormia sob o manto de estrelas sobre o castelo de São Jorge, eu sentei-me no meu pequeno ateliê no porão, rodeado de lascas de madeira e o cheiro acre de verniz. As ferramentas, formões afiados, planas que cortavam como navalhas, pareciam extensões dos meus dedos, prontas para esculpir não mais mesas e cadeiras, mas a vingança que fermentava no meu coração. Eu relembrava o dia em que conhecera Maria, numa feira de artesanato no Chiado,
onde ela comprara uma escultura minha de um marinheiro solitário, esculpida em oliveira nudosa. É como se ele carregasse o peso do mar inteiro, dissera ela, tocando o rosto de madeira com delicadeza. Naquele momento, eu pensara que encontrara o meu porto seguro, mas agora via que era só outra ilusão, tecida com fios de família que me sufocavam. Abri o caderno de couro gasto, onde anotava não contas ou desenhos, mas fragmentos de verdade, datas, nomes, extratos bancários fotocopiados às escondidas durante visitas ao escritório de António em Belém. O primeiro golpe fora em 1985, quando meu pai, um pequeno vinicultor no Alentejo, confiara em António para um empréstimo conjunto. Em vez de ajuda, recebera sabotagem, contratos falsificados, vinhos adulterados vendidos como seus, deixando-o na rua com nada além de dívidas e um coração partido que o levara à sepultura prematura. Eu era um miúdo de 16 anos então, prometendo a mim mesmo que um dia vingaria aquela injustiça. E ali estava eu, casado com a filha do monstro, infiltrado como um tirano nas muralhas de Troia. Mas a vingança não seria bruta, seria uma sinfonia de sussurros, de verdades reveladas gota a gota, como o vinho que envelhece em barris escuros. Começaria devagar, uma carta anônima para Luís, o irmão fraco, revelando como António desviara fundos da herança da mãe para pagar amantes em Cascais. Depois, um encontro, acidental, com o sócio mais antigo de António, o velho Manuel, que guardava rancores há décadas por uma traição similar. Eu imaginava o rosto de António quando as fissuras aparecessem, não no negócio, mas na família, o seu verdadeiro tesouro. Porque o que é um homem sem os olhares de adoração dos filhos? Eu sabia, porque vira nos olhos de Maria a dúvida crescente, o amor que se transformava em pena, e pena em medo. Ao amanhecer, com o sol tingindo o tejo de ouro, eu subi as escadas rangentes e entreabri a porta do quarto dela. Maria dormia enroscada nos lençóis de linho, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, alheia ao abismo que se abria sob nós. Sentei-me na beira da cama, traçando com o dedo o contorno do seu ombro nu, sentindo a pele arrepiar-se mesmo no sono. Amo-te, Maria, sussurrei, mas as palavras saíam amargas, como fel. Porque o amor, eu aprendera, era a arma mais afiada, usá-lo para ferir era o ápice da crueldade. Ela acordou devagar, os olhos piscando contra a luz, e sorriu aquele sorriso que outrora derretera meu coração. Bom dia, amor. Ontem. Foi só uma discussão de família, não foi? Eu assenti, beijando-lhe a testa, mas dentro de mim, o plano tomava forma. Ela seria a primeira a duvidar, a primeira a questionar o pedestal do pai. O pequeno almoço foi um ritual tenso, com pão de milho torrado e queijo fresco da Serra da Estrela, mas o ar ainda cheirava a vinho azedo. António não aparecera, alegando uma reunião em Porto, mas eu sabia que se trancara no escritório, lambendo as feridas do ego. Luís, com sua gravata frouxa e olhos evasivos, tentou quebrar o gelo. Pai está chateado, João. Tu exageraste. Eu sorri, cortando uma fatia de presunto com precisão cirúrgica. Exagerei? Diz isso ao meu pai, Luís. Ou melhor, diz à tua mãe, quando souberes que o teu pai gastou a herança dela em putas de luxo no Estoril. As palavras pairaram como fumaça, e vi o rubor subir ao rosto dele, o pânico nos olhos. Maria largou o garfo, o metal tilintando contra a porcelana. O quê? João, isso é mentira. Mas não era. Naquela noite, enquanto ela chorava nos meus braços, eu mostrei-lhe as provas, fotografias granuladas de António com uma loira peituda num hotel de 5 estrelas, recibos bancários que ligavam os fundos à conta offshore nas Ilhas Caimán. Eu descobri tudo, Maria. Por amor a ti, por amor aos nossos filhos. Ele não é o santo que pintas. Ela soluçou, o corpo tremendo contra o meu, e eu segurei-a, sentindo o gosto da vitória misturada à bala da traição. Porque, no fundo, eu traía também, não o amor, mas a ilusão que nos unira. E enquanto ela adormecia exausta, eu planeava o próximo ato, confrontar António não com punhos, mas com o espelho da sua própria podridão. Os dias seguintes foram um baile de máscaras em plena luz do dia, onde cada sorriso era uma lâmina embanhada, e cada conversa, um campo minado. Lisboa acordava com o clamor dos elétricos subindo a colina de Alfama, sinos das igrejas chamando para a missa, mas na nossa casa, o único Deus era o rancor, entronizado no silêncio opressivo. Eu continuava a trabalhar no ateliê, esculpindo uma mesa de jantar encomendada por um diplomata em Restelo, ironia cruel, uma mesa para refeições em família, talhada em nogueira escura, com veios que se entrelaçavam como veias expostas.
Cada golpe do formão era uma liberação, um eco da fúria que eu canalizava para o plano maior, desmantelar o legado de António, não com explosivos, mas com a erosão lenta da verdade. Maria mudara, via-se nos seus olhos, outrora serenos como o Douro em verão, agora turvos com suspeitas. Ela confrontara o pai numa tarde chuvosa, enquanto eu fingia estar fora, entregando peças no bairro alto. É verdade, pai? As mulheres, o dinheiro da avó. António negara, é claro, com a veemência de um político no Parlamento, jurando inocência em nome da Virgem de Fátima. Mas as sementes estavam plantadas, eu via nas mensagens que ela trocava com Luís, pedindo mais detalhes, na forma como evitava os jantares em família. E eu? Eu era o conselheiro sombrio, o amante que se tornava confessor, sussurrando dúvidas no escuro do quarto, enquanto minhas mãos traçavam mapas de dor no seu corpo. Uma semana depois, o primeiro golpe caiu. Eu enviara a carta anónima para Luís, redigida numa gráfica discreta no cais do Sodré, com caligrafia falsificada e papel comum para não deixar rastros. Dentro, fotografias ampliadas, António num iate ancorado na costa do Algarve, braços em volta de duas mulheres que não eram a sogra dela, datas coincidentes com retiros, de negócios. Incluir extratos, 50.000 euros desviados em 2005, o ano em que a mãe de Maria morrera de cancro, deixando a família endividada pelo tratamento. Luís, o fraco, o que sempre buscara a aprovação paterna como um cão faminto por ossos, recebeu-a numa manhã de nevoeiro. Eu o vi, pela janela do café onde me escondera, abrindo o envelope com mãos trêmulas, o rosto empalidecendo como queijo fresco exposto ao ar. Ele confrontou António naquela noite, durante um jantar no Clube Náutico de Belém, onde os ricaços de Lisboa se reuniam para falar de vinhos e política. Eu não estava lá, mas Maria me contou depois, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e horror. Luís gritou, João. Chamou de ladrão, de hipócrita. O pai negou tudo, disse que eram montagens, mas Luís. Ele chorou. Chorou como um miúdo. Eu abracei-a, sentindo o coração dela martelar contra o meu peito, e sussurrei, é o começo, amor. A verdade liberta, mesmo que doa. Mas dentro de mim, o prazer era sombrio, uma embriaguez que me fazia questionar se eu era vingador ou vilão. Porque ver a família se desfazer era como assistir a uma escultura minha ser demolida, doloroso, mas necessário para criar algo novo. António reagiu como um animal acuado, telefonemas furiosos para advogados em Coimbra, tentativas de rastrear a origem da carta através de contactos na polícia judiciária. Ele me confrontou no ateliê, descendo as escadas com passos pesados, o casaco de tweed amarrotado como sua dignidade. Foste tu, não foste, rapazinho de Alfama. Pensas que podes me derrubar com truques de carpinteiro? Seus olhos ardiam, veias saltando no pescoço como raízes expostas. Eu pus de lado o cinzel, limpando as mãos no avental sujo de serragem, e encarei-o calmamente. Eu? Não, António. A verdade tem as suas próprias mãos. Mas se queres saber, sim, eu sei mais do que pensas. Como o acidente em 1992, no Douro, o caminhão que desapareceu depois de transportar os teus vinhos falsificados. O condutor. Um primo meu, que morreu queimado vivo. Ele vacilou, o rosto contorcendo-se em algo entre raiva e terror, e por um instante, viu o homem por trás da máscara, um velho assustado, cujas conquistas eram pilhas de ossos. Mentiras. Tudo mentiras para me separar da minha família, gritou ele, mas a voz falhou, e quando vazia no porão úmido. Eu ri baixinho, aproximando-me até que o cheiro de charuto dele invadiu minhas narinas. Separá-los? Não, eu só estou reunindo as peças que tu espalhaste. Maria duvida de ti agora. Luís odeia-te. E os teus netos? Um dia, saberão que o avô deles construiu fortunas sobre tumbas. Ele ergueu o punho, mas baixou, sabendo que um soco só aceleraria a queda. Saiu batendo a porta, e eu fiquei ali, o coração pulsando com o ritmo de um fado de Coimbra, lento, inexorável, carregado de saudade amarga. Naquela noite, Maria e eu fizemos amor pela primeira vez em semanas, mas era diferente, urgente, quase violento, como se estivéssemos selando um pacto com o diabo. Seus unhas cravaram nas minhas costas, deixando marcas como mapas de uma guerra interna, e eu beijei cada uma delas, saboreando o sal das lágrimas que ela derramara mais cedo. O que nos resta, João?
Se a família se desfizer, murmurou ela, o cabelo espalhado no travesseiro como algas marinhas. Eu tracei o seu rosto com os dedos calejados, sentindo a suavidade contrastar com a aspereza da minha pele. Nós restamos. E uma nova família, livre das sombras. Mas enquanto ela adormecia, eu velava, os olhos fixos no teto rachado, planeando o próximo movimento, contactar Manuel, o sócio traído, num bar escondido no bairro Alto, onde os segredos de Lisboa se sussurram entre copos de ginginha. Manuel era um homem acabado, 67 anos de rugas profundas como os valos do Douro, mãos tremendo de artrite que outrora assinavam contratos milionários. Encontrámo-nos numa mesa encostada à parede do Tasca do Chico, o ar denso de fado ao vivo e cheiro de sardinhas grelhadas. Ele te traiu também, não é? Perguntei, empurrando um copo de porto para ele. Manuel bebeu devagar, os olhos enevoados pela bebida e pela memória. Em 88, o cabrão vendeu a minha parte da adega para um espanhol sem me consultar. Fiquei na rua, João. A minha mulher. Ela partiu o coração e foi-se. Eu assenti, sentindo uma pontada de empatia genuína, afinal, éramos ambos vítimas do mesmo veneno. Ajuda-me a expô-lo. Provas, testemunhas. Em troca, partilhamos o que sobrar. Ele hesitou, mas o ódio é um motivador poderoso. No fim, apertou minha mão, selando o pacto com um brinde silencioso. De volta à casa, o ar estava carregado de tensão nova. António tentara a reconciliação, convidando-nos para um jantar no seu restaurante favorito em Chiado, o Solar dos Presuntos, com vistas para a Praça Luís de Camões. Maria aceitara, esperançosa, mas eu fui armado com conhecimento, no bolso, um pendrive com áudios gravados de Manuel, detalhando as fraudes. O jantar começou civilizado, percebes frescos, vinho verde gelado, mas o vinho soltou línguas. João, perdoa o velho, disse António, erguendo o copo com um sorriso forçado. Família é tudo. Eu sorri de volta, mas cliquei o play no telemóvel escondido sob a mesa, deixando a voz rouca de Manuel ecoar baixinho. Ele falsificou os rótulos, António Mendes, o ladrão de uvas. O caos irrompeu como uma onda no cabo da roca. Maria congelou, o garfo a meio caminho da boca. Luís, convidado também, empalideceu. António derrubou o copo, o vinho salpicando o fato de linho. O quê? Isso é armadilha? Berrou ele, mas a voz de Manuel continuava, implacável. Eu tenho documentos, euros desviados, amantes pagas com o suor dos outros. O empregado parou, os olhares dos outros clientes como agulhas. Maria levantou-se, lágrimas escorrendo. Pai. Como pudeste? Eu fiquei sentado, calmo como o Tejo em maré baixa, sabendo que o primeiro ato da minha sinfonia terminara em crescendo. A ressaca do jantar no Chiado pairava sobre a Alfama como uma névoa teimosa, infiltrando-se pelas ruelas estreitas e pelas fendas da nossa alma coletiva. Lisboa acordava com o habitual burburinho, vendedores de castanhas assadas gritando nas esquinas, o elétrico 28 rangendo subidas impossíveis, mas na nossa casa, o silêncio era um túmulo, e quando com os fantasmas das palavras não ditas. Maria trancara-se no quarto, recusando comida, os olhos inchados de noite sem claro questionando não só o pai, mas o mundo que construíra ao seu redor. Eu, o arquiteto dessa demolição, sentia o peso da minha criação, prazer na dor alheia, mas um vazio crescente no peito, como se esculpisse em madeira podre. António contra-atacou com a ferocidade de um leão ferido. No dia seguinte, um advogado de fato cinzento e gravata de seda apareceu à porta, citando difamação e ameaças de processo. O Sr. Mendes quer resolver isto amigavelmente, disse o homem, com sotaque de Coimbra polido como mármore. Retire as acusações, ou a família Mendes arruinará a sua reputação, e o seu negócio. Eu ri, convidando-o para o ateliê, onde o cheiro de madeira fresca contrastava com a podridão da conversa. Mostrei-lhe amostras dos meus trabalhos, uma cadeira entalhada com motivos de galeões, símbolo da era dos descobrimentos, e disse calmamente, diga ao seu cliente que a minha reputação é de mãos limpas. A dele. Mancha de vinho e sangue. Vá, e leve o aviso, o próximo passo é público. Ele saiu, mas o veneno já corria nas veias da família. Luís, o traidor relutante, ligara para Maria naquela manhã, a voz embargada, é verdade, mana. Eu vi os papéis anos atrás, mas o pai jurou que era passado. Desculpa. Ela desligara o telefone, o aparelho escorregando das mãos trêmulas, e virara-se para mim com olhos acusadores.
Tu sabias disto tudo o tempo todo, João. Usaste-me para chegar a ele. O quarto pareceu encolher, as paredes de cal branco fechando-se como uma armadilha. Sentei-me na cama, pegando nas suas mãos frias. Eu descobri por acidente, amor, quando limpava o sótão no ano passado. Mas guardei para proteger-te. Agora, é hora de curar as feridas. Mentira piedosa. Talvez. Mas a verdade total, que planeei esta vingança desde o altar, teria destruído-nos. Para distraí-la, levei-a a passear pelo Tejo, onde o rio serpenteava preguiçoso sob o sol de outono, gaivotas gritando como almas penadas. Caminhámos pela marginal, mãos entrelaçadas, parando num quiosque para pastéis de nata quentes, o creme a queimar a língua como segredos não contados. Lembras-te do nosso primeiro beijo aqui? Perguntei, apontando para um banco virado para a Torre de Belém. Ela sorriu fracamente, o vento agitando os cabelos. Sim, tu cheiravas a serragem e aventura. Eu pensei que eras o meu herói. E eu era, de certa forma, herói da minha própria epopeia, com António como o dragão a ser abatido. Mas enquanto ela falava de futuro, de mudarmos para uma casa em Cascais longe da família, eu planeava o golpe seguinte, vazar as provas para o jornal de notícias, através de um contacto anónimo no Rossio. A vazamento foi um incêndio controlado. Na edição de sábado, uma matéria discreta na secção de economia, suspeitas de fraude à importadora de vinhos do Douro, fontes revelam desvios milionários. Não citava nomes, mas as fotos borradas de António em reuniões suspeitas, e menções a um patriarca influente de Lisboa, bastavam para os tubarões cheirarem sangue. O telefone de António tocou sem parar, sócios ligando para esclarecimentos, bancos congelando linhas de crédito. Ele apareceu à nossa porta ao entardecer, o rosto envelhecido 10 anos em dias, o cabelo grisalho desgrenhado. João, por favor. Pela Maria. Chantageia-me, pede dinheiro, mas não destrua tudo. Caiu de joelhos no hall, as mãos juntas como em súplica numa procissão de Nossa Senhora de Fátima. Maria, espiando da escada, desceu correndo, o robe de seda esvoaçando. Levanta-te, pai. O que estás a fazer? Mas ele ignorou-a, olhos fixos nos meus. Eu errei, rapaz. Com o teu pai, com todos. Mas eu mudei. Deixa-me compensar. O momento esticou-se como uma corda de viola prestes a rebentar. Eu podia estender a mão, perdoar, e talvez salvar o que restava de nós. Mas o fantasma do meu pai sussurrava no meu ouvido, não perdoes os que pisam os fracos. Agachei-me, olhando nos olhos. Compensar. Com o quê? Mais mentiras. Não, António. Tu vais confessar. Aos teus filhos, aos teus sócios. Ou eu publico o resto, os áudios, os documentos, o nome completo no público. Ele levantou-se devagar, o orgulho rachado como o azulejo antigo, e saiu sem uma palavra, a porta fechando-se com um clique final. Maria virou-se para mim, o rosto uma máscara de confusão e gratidão. Ele vai quebrar, João. E nós? Somos cúmplices agora. Abracei-a, sentindo o calor do seu corpo contra o frio da minha determinação. Somos sobreviventes, amor. E sobreviventes constroem impérios mais fortes. Mas naquela noite, sozinho no ateliê, o sono fugiu-me. Esculpi sem parar, uma figura de um homem ajoelhado, o rosto contorcido em súplica, e perguntei-me, quem era o monstro aqui? O que vingava, ou o que planeava? O ápice veio numa reunião familiar forçada, no solar de António em Sintra, rodeado de névoas e lendas de rainhas enlouquecidas. Ele convocara-nos, Maria, Luís, eu, e até a tia solteirona que vivia em Évora, alegando uma conversa final. O ar cheirava a eucalipto e chuva iminente, as paredes de pedra e quando vozes como num confessionário. Sentámo-nos à mesa longa de carvalho, ironicamente esculpida por um artesão como eu, e António entrou, encolhido no casaco, uma garrafa de porto na mão trêmula. Eu confesso, começou, a voz rouca. Os desvios, as traições. Tudo pelo medo de perder. Perdi a minha mulher, quase perdi-vos a vós. Lágrimas escorreram, genuínas pela primeira vez, e Luís amaldiçoou baixinho, Maria cobriu o rosto. Eu observava, o coração dividido entre triunfo e pena. E o meu pai? Perguntei, a voz firme. Ele baixou a cabeça.
Eu o arruinei por ganância. Desculpa, João. Paga o que deves, a casa, o negócio que ele sonhava. Ofereceu um cheque, mas recusei. Não quero dinheiro. Quero paz. Mas paz era ilusão. Enquanto voltávamos a Lisboa de carro, Maria adormecida no banco, eu sentia o vazio, a vingança consumira o veneno, mas deixara-me oco, como uma casca de noz. A confissão em Sintra foi como uma purga, expelindo o pus acumulado, mas deixando feridas abertas a supurar. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados, parecia zombar de nós, o Tejo fluía indiferente, levando detritos para o mar, enquanto nós nos debatíamos nas margens da culpa. Maria e eu voltámos a uma rotina frágil, jantares à luz de velas no nosso terraço com vista para o castelo, conversas sussurradas sobre começar de novo, talvez um ateliê maior no Porto, ou uma viagem ao Alentejo para visitar as vinhas do meu pai. Mas à noite, quando ela dormia, eu velava com o caderno aberto, anotando não mais planos de vingança, mas dúvidas, tinha ido longe demais. O homem que esculpia beleza agora talhava dor. António isolou-se, vendendo ações da empresa para tapar buracos, o império encolhendo como uvas secas ao sol. Luís assumiu o leme, mas com mãos hesitantes, ligando-me tarde da noite para conselhos, como lido com os credores, João. O pai destruiu tudo. Eu ajudava, ironicamente, enviando contactos de alfaiates honestos no Douro, fórmulas para vinhos autênticos. Era redenção disfarçada. Ou apenas outra camada de controle. Maria notava, os olhos perscrutadores, estás a perdoar-lhe, não estás? Depois de tudo. Eu negava, beijando-a para silenciar as perguntas, mas o beijo sabia a cinzas. Então veio o contragolpe, sutil como uma brisa do Atlântico. Uma manhã, enquanto polia uma comoda de cerejeira para uma cliente em Lapa, o telefone vibrou com um número desconhecido. João Mendes. Aqui é da Inspeção Fiscal. Precisamos de falar sobre transferências irregulares para a sua conta, nos últimos anos. O coração parou, António, o velho raposo, retaliara, acusando-me de lavagem através das minhas encomendas. Corri para casa, o ateliê abandonado a meio, e confrontei Maria, ele está a contra-atacar. Diz que eu o extorqui. Ela empalideceu, mas ergueu o queixo com a teimosia das mulheres de Alfama. Então lutamos juntos. Eu falo com ele. O confronto foi no escritório de António em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, ironia cruel de glória passada. Ele sentava-se atrás da secretária de mogno, mais magro, os olhos fundos como poços. Tu começaste isto, Guenro. Agora, acaba. Maria explodiu, pai, para. Estamos todos a sangrar. Ele riu amargamente, deslizando um dossiê pela mesa, extratos falsos, e-mails fabricados ligando-me a subornos. Ele é sujo como eu, filha. Só esconde melhor. Eu senti a raiva subir, quente como vinho fervido, e arranquei o dossiê, rasgando-o em farrapos. Mentiras sobre mentiras. Mas eu tenho gravações tuas, admitindo tudo. Um clique, e vais para a prisão. O ar crepitou, e por um segundo, vi o abismo nos olhos dele, o mesmo que vira no meu pai antes de morrer. Maria gritou, basta. Vocês dois são iguais, monstros de orgulho. Saiu correndo, deixando-nos sozinhos. António e eu, dois touros exaustos na arena. Porquê, rapaz? A vingança não traz o teu pai de volta. Pela primeira vez, falou com honestidade, e eu sentei-me, o corpo pesado. Não traz. Mas equilibra a balança. Conversámos horas, não como inimigos, mas como sobreviventes, ele com toda a pobreza na pós-guerra, o medo que o tornara cruel, eu, da infância sem pai, o ódio que me moldara. Ao sair, o sol punha-se no Tejo, tingindo tudo de vermelho penitente. Maria esperava em casa, malas feitas. Eu preciso de espaço, João. Isto nos destruiu. O mundo parou, o homem que planeava cada golpe não previra este. Não, amor. Eu mudo. Sem mais vingança. Mas ela abanou a cabeça, lágrimas caindo. Demasiado tarde. Vai para a tua mãe em Évora, pensa no que fizemos. Ela partiu para a casa da tia, deixando-me no vazio da casa vazia, o eco dos passos dela como um fado sem fim.
Dias viraram semanas de tormento autoimposto. Trabalhei como um possuído, esculpindo peças sombrias, cruzes entalhadas, figuras ajoelhadas em penitência, vendendo-as em feiras no Lisboa Factory. Bebia ginginha em excesso nos bares de Cais do Sodré, conversando com estranhos sobre saudade, aquela melancolia portuguesa que corrói a alma. Luís ligava, pedindo ajuda na empresa, eu ajudava, anonimamente, através de dicas para auditores. António. Silêncio, mas soube por boatos que ele doava para orfanatos no Alentejo, talvez remorso genuíno. O ponto de viragem veio numa noite de tempestade, trovões ribombando sobre o castelo como canhões da armada. Batia à porta do solar em Sintra, encharcado, o coração exposto. Ele abriu, surpreso, e eu caí de joelhos, eco da súplica dele, perdão, sogro. A vingança me consumiu. Eu errei. Ele puxou-me para dentro, o abraço rígido mas real, cheirando a charuto e chuva. Todos erramos, João. Levanta-te. Somos família, mesmo quebrada. Maria voltou dias depois, atraída pelo telefonema dele, e encontrámo-nos no Chiado, sob a estátua de Camões, o poeta de amores perdidos. Eu vi o remorso nos teus olhos, disse ela, tocando minha face. Mas perdoas. Assenti, e beijámo-nos, o gosto de redenção doce como maduro porto. Mas a paz era frágil, sombras persistiam. Eu sabia que a ferida nunca cicatrizaria totalmente, mas aprendera que a verdadeira força está em reconstruir, não destruir. A reconstrução começou devagar, como o nascer do sol sobre as colinas de Monsanto, tímido mas inexorável. Maria e eu mudámo-nos para uma casa modesta em Belém, perto do Tejo mas longe das intrigas de Alfama, paredes brancas lavadas com cal fresca e um pequeno jardim onde plantámos videiras, um tributo irónico ao veneno que nos unira. Ela retomou o trabalho como designer gráfica no Chiado, criando logos para startups que sonhavam com impérios digitais, enquanto eu expandia o ateliê, contratando aprendizes de bairros pobres, ensinando-lhes não só entalhe, mas honestidade. Amadeiramente menos que os homens, dizia-lhes, rindo da ironia. Antônio encolhera-se na sombra, vendendo a maior parte da empresa para Luís, que a rebatizara Vinhos do Tejo Novo, prometendo transparência. Ele vivia agora num apartamento pequeno em Príncipe Real, lendo Camões e escrevendo memórias que nunca publicaria, visitas aos netos, os nossos filhos, Tomás e Inês, agora com 6 e 4 anos, o único brilho nos seus dias. As primeiras reuniões foram tensas, ele trazia doces de pastelaria, contava histórias de marinheiros, mas os olhos desviavam dos meus. Avô, conta da sereia do Tejo, pedia Inês, e ele contava, voz trêmula, enquanto eu observava, o perdão uma semente plantada mas não brotada. Maria florescia na nova rotina, o corpo arredondando com uma gravidez inesperada, o nosso terceiro, um milagre após a tempestade, disse ela, mão na barriga. Mas as noites traziam pesadelos, ela acordava suando, murmurando sobre traições, e eu acalmava-a com canções de fado suave, guitarra imaginária nas mãos calejadas. O passado é como vinho velho, bom em memória, mas não para beber todo dia. Ela ria, mas eu via a cicatriz, o amor reconstruído, mas com linhas de fraqueza. O teste veio no Natal, tradição portuguesa de bacalhau e rabanadas, mas carregada de simbolismo. Convocámos a família no nosso novo lar, a mesa posta com azulejos pintados à mão, minha criação, veios de madeira simbolizando rios de perdão. Antônio chegou cedo, garrafa de Porto na mão, olhos nervosos. Trouxe o melhor ano, 1995, o da tua primeira encomenda grande, João. Sentei-me ao lado dele, servindo o vinho, ironia doce, eu servindo agora por escolha. À família, brinda ele, e bebemos, o líquido aquecendo gargantas secas. Luís trouxe a namorada, uma professora de Évora com riso contagiante, e as crianças correram, enchendo a casa de caos alegre. Mas durante o consoado, a conversa virou para o passado. Lembras-te da vindima de 2000, pai? Quando o caminhão avariou? Perguntou Luís, inocentemente. Antônio engasgou, mas olhou para mim, suplicante. Sim, filho. Um erro que custou caro. Mas aprendemos. Eu assenti, engolindo o fel residual. Erros nos moldam, como a madeira sob o formão. Maria apertou minha mão sob a mesa, orgulho nos olhos. A gravidez de Maria trouxe luz, mas também medos, ecos das perdas do sogro, a fragilidade da vida.
Acompanhava-a às consultas no Hospital de Santa Maria, mãos unidas nos corredores frios, sonhando com nomes, talvez Vasco, pela aventura. Mas uma noite, ela confessou, eu vi mensagens no telemóvel do pai, João. Ele ainda contacta aquela mulher de Cascais. O velho hábito, o demónio não exorcizado. Raiva subiu, mas engolia-a, lembrando a lição, vingança é ciclo. Deixa-o, amor. O seu inferno é interno. Decidi confrontá-lo sozinho, num passeio pelo Jardim da Estrela, bancos de ferro sob plátanos centenários. Ouvi sobre a loira, disse casualmente, enquanto pombos bicavam migalhas. Ele curou, envelhecido. Um erro, João. Solidão. Mas juro, acabou. Olhei-o, vendo não o monstro, mas o homem quebrado. Não por mim, Antônio. Por ti. Pela família. Ele chorou então, abertamente, e eu pus o braço no seu ombro, o primeiro toque de afeto genuíno. Somos todos falhos. Como as veias na madeira, tornam-na única. A primavera trouxe o nascimento, uma menina, Sofia, com olhos como o Tejo ao amanhecer. Antônio segurou-a primeiro, lágrimas pingando no cobertor, murmurando bênçãos em latim aprendido na missa. Maria sorriu, exausta mas radiante, e eu, ao lado, senti o peito inchar, não de triunfo, mas de plenitude. A vingança, outrora fogo consumidor, agora cinzas fertilizantes. Mas a vida portuguesa é fado, alegria entremeada de melancolia. Luís ligou uma noite, a empresa está estável, graças a ti. Mas o pai. Ele quer voltar, comprar ações. Teste final. Convocámos uma reunião no ateliê, ferramentas de lado, sentando-nos em bancos que eu esculpira. Não, sogro, disse eu. Deixa Luís liderar. Tu. Sê avô, sê pai. Ele assentiu, aliviado, e pela primeira vez, rimos juntos, riso rouco, mas real. O verão em Belém era um bálsamo, o Tejo lambendo as margens com ondas preguiçosas, crianças chapinhando nas piscinas de pedroços enquanto o sol dourava os pastéis de nata nas montras. Sofia crescia, gengivas babando em colheres de papa de abóbora, e a casa enchia-se de vida, desenhos de Tomás nas paredes, risos de Inês e quando no jardim. Maria, recuperada da maternidade, pintava azulejos com motivos de sereias, para lembrar que a beleza surge das profundezas, dizia, beijando-me com lábios que ainda tremiam de emoção. O ateliê prosperava, encomendas de hotéis em Cascais, mas agora esculpia com alma leve, mesas redondas para a união, cadeiras que abraçavam o corpo cansado. Antônio transformara-se no avô que os netos mereciam, tardes no zoo de Lisboa, contando fábulas de mouros e cristãos, mãos trêmulas empurrando carrinhos. Ele e eu partilhávamos silêncios cúmplices no terraço, copos de vinho tinto ao pôr do sol, falando de tudo menos do passado. Sabes, João, a vida é como o Douro, curvas traiçoeiras, mas vistas de cortar o fôlego. Eu assentia, sentindo as cicatrizes internas suavizarem, como madeira lixada até brilhar. Luís casou-se na primavera seguinte, uma boda simples no Alentejo, vinhas ondulando ao vento como mar verde. Fui padrinho, ironicamente, discursando sobre família forjada no fogo. Nem sempre nascemos nela, às vezes, entalhamos a nossa própria. Maria, de vestido branco flutuante, apertou minha mão, olhos úmidos. Antônio, ao lado, ergueu o copo, ao guerro que me ensinou a curvar-me. Rimos, o vinho selando paz. Mas o fado tece reviravoltas, outono trouxe uma carta do advogado de Antônio, não de guerra, mas de legado. Deixo-te 30% da adega restante, João. Para o teu pai, em espírito. Recusei o dinheiro, mas aceitei o gesto, plantámos uma vinha no Alentejo, batizada Memória do Rio, vinhos honestos vendidos em feiras locais. O primeiro colheita, rubi puro, bebemos em família, brindando ao perdão. Anos fluíram como o Tejo, Sofia deu os primeiros passos no jardim, Tomás esculpiu sua primeira peça, uma sereia tosca, mas cheia de amor. Maria e eu, grisalhos mas fortes, dançámos fado em festas de bairro, corpos colados em ritmo de saudade curada. Antônio partiu numa manhã de Páscoa, pacificamente, deixando cartas, para mim, obrigado por me salvares de mim mesmo. No funeral, sob ciprestes em cemitério dos prazeres, chorei não por ódio antigo, mas por homem redimido. Maria encostou-se a mim, fechaste o ciclo, amor.
e sim, fechara, a mesa da vingança tornara-se mesa de graça. Agora, aos 45, esculpe no ateliê com netos ao colo, contando histórias de um genro que recusou ser criado, e aprendeu a ser rei. A vida, como a madeira, revela beleza nas rachaduras.